Quando o primeiro bebê marciano nascer, passaportes precisarão constar o planeta de origem e a humanidade já não vai ser mais a mesma. O futuro desse bebê vai ser diferente. O fluxo de colonos para Marte pode significar uma oportunidade única para a humanidade, a de erradicar doenças. A entrada de pessoas pode ser altamente regulada para que terráqueos não levem doenças para lá, criando assim um mundo completamente livre de patógenos. O que parece um sonho, eu sei, e de fato é. Porém, um ambiente como esse pode levar a uma diminuição do poder do sistema imune dos seus moradores, principalmente aqueles que nascerem lá. Uma criança que passou todo o seu período de desenvolvimento crítico sem contato com patógenos vai se tornar um adulto com um sistema imune extremamente debilitado para os padrões daqui da Terra. E em questão de décadas, a maioria dos marcianos sequer vai poder visitar a Terra. Para eles, seria fatal entrar em contato com o cardápio de doenças que a Terra abriga. Eles estão fadados a nunca porem os pés no planeta que os seus pais e avós cresceram. O lugar que a evolução moldou seus corpos durante bilhões de anos. E aí ia chegar um momento em que receber terráqueos em Marte seria arriscado demais. Eles seriam como uma bomba biológica que poderia dizimar a civilização marciana inteira. Com isso, durante a sua vida, um único indivíduo poderia observar no seu tempo de vida marcianos e terráqueos cada vez mais isolados uns dos outros. Se não pela questão imunológica, quem sabe antes por um sentimento nacionalista ou planetarista de independência marciana. E nas gerações seguintes, cada uma das duas civilizações seguiriam o seu próprio caminho, o que eventualmente poderia dar início a um processo chamado de especiação. Aquela linhagem que se separaria da Terra ganharia o seu próprio nome. Ao invés de Homo sapiens, poderia ser algo como Homo marciensis, talvez. Para que colonos marcianos se tornem realmente uma espécie diferente da nossa, além do sistema imune, outras mudanças que levam mais tempo podem acabar acontecendo. É claro que a tecnologia ajuda a amenizar essas mudanças corporais, mas ela acaba que não resolvendo tudo. Tem coisas que a vida marciana traz que não se pode evitar, como a sua baixa gravidade, que equivale a somente 38% da terrestre. Seria necessário criar uma gravidade artificial através da inércia gerada por uma estrutura bem grande rotacionando. Talvez isso seja possível, mas vai ser muito difícil fazer isso, ainda mais em Marte e para todos os colonos. Experimentos na Estação Espacial Internacional já nos mostraram alguns dos efeitos da microgravidade no organismo humano. Ossos e músculos são muito afetados. Nossos ossos e músculos são funcionais sob o constante estímulo da gravidade terrestre. Porém, com uma gravidade menor, esse estímulo diminui e eles ficam fracos. E ossos quebradiços podem levar a uma alta mortalidade de mães e filhos durante o parto. Porque em relação a outras espécies, humanos já possuem uma cabeça grande demais para o tamanho da pelvis da mãe, que mais enfraquecida poderia quebrar mais fácil na hora do nascimento. Por essas e outras, humanos vão precisar de genes capazes de criar ossos fortes o suficiente em baixa gravidade. E por causa dela, os colonos marcianos possivelmente serão mais altos também. Não porque isso vai ajudar a vida lá, mas porque o nosso crescimento vai encontrar uma menor restrição. E além de ter uma menor gravidade, é claro, Marte também tem outras peculiaridades. O planeta vermelho não possui um campo magnético que proteja a sua superfície dos ventos solares, assim como a Terra possui. E ventos solares, basicamente, são jatos de partículas vindas do Sol, que ao longo de milhões de anos, atingindo um planeta, podem varrer sua atmosfera para o espaço profundo. Bom, e Marte passou exatamente por isso. Antes tinha uma atmosfera assim como a Terra, mas acabou perdendo o seu campo magnético e por isso sua atmosfera foi devastada. O pouco da atmosfera restante é apenas uma sombra do passado. Ela, hoje, é mais de 100 vezes mais rarefeita do que a da Terra. E por essas e outras, é meio complicado de respirar lá. Mas claro que podemos viver o tempo inteiro em lugares fechados com oxigenação artificial adequada. Porém, o oxigênio ainda assim será um recurso muito raro e valioso. Acabei cancelando aqui a festa, porque senão a conta do oxigênio,
Pois é meio complicado isso. Provavelmente o oxigênio não vai estar o tempo todo à disposição para todos os colonos na mesma concentração que aqui na Terra. Por isso, marcianos poderão apresentar adaptações parecidas com a de populações nativas que habitam altas montanhas aqui na Terra, como os andinos e os tibetanos. E dentre essas adaptações, quem sabe os colonos podem desenvolver uma inspiração mais potente para que mais ar entre nos pulmões. Uma hemoglobina com a maior afinidade ao oxigênio ou mais hemoglobina. Eles poderão apresentar também um fluxo sanguíneo pulmonar maior, ou quem sabe uma malha de vasos sanguíneos mais densamente ramificada. E além de afetar a respiração, uma atmosfera tão rarefeita também possui outros efeitos. Como ela é menor em Marte, há uma menor proteção da radiação solar, o que causa danos ao nosso DNA, o que por sua vez pode gerar câncer ou até doenças congênitas. Por isso, mecanismos de reparação de DNA precisam ser mais eficientes. Aqui na Terra, onde há menos radiação, bebês humanos normalmente nascem com cerca de 60 mutações, o que é uma quantidade saudável, aparentemente. Porém, em Marte, com a maior radiação, bebês podem ter muito mais do que isso, talvez chegando a milhares, o que com certeza vai agravar muito mais os problemas. Mas isso também vai trazer muita diversidade genética, que é exatamente a matéria-prima da evolução, e ela vai se acelerar. Quem sabe o que demoraria milhares de anos pode acontecer em algumas poucas gerações. Agora, possivelmente, isso aconteceria de maneira traumática, em que muitos vão ter a sua expectativa e qualidade de vida diminuídas. Ou pelo menos até que a aleatoriedade das mutações genéticas diga o contrário. A vida de incontáveis pessoas estaria na mão do acaso. O que poderia fazer a humanidade questionar se isso realmente vale a pena. Como é o que eu falei nos stories lá no Insta, que eu acabei de postar. Vai dar lá uma olhadinha. Ok, mas já parou pra pensar numa coisa? Quem sabe seja melhor se nós fôssemos a primeira espécie da história a tomar as rédeas da sua própria evolução. A gente poderia usar técnicas de engenharia genética para criar um ser humano feito para o espaço. O que eu sei tem problemas éticos muito sérios nisso. E a partir de agora vamos supor que esses problemas já tenham sido resolvidos nesse futuro imaginário. Inclusive já foi descoberto um grupo de genes que podem ser úteis para essa nossa empreitada espacial, que podem nos dar ossos mais fortes, nos permitir viver com menos oxigênio e sermos mais resistentes à radiação. E, sinceramente, se a gente já for pôr a mão na massa e alterar os nossos genes, por que não aproveitar para adicionar umas outras características interessantes? Como uma menor propensão à ansiedade, ter uma memória mais aguçada, ser mais inteligente, longevo ou até produzir menos odores corporais. Antes de fazer essas alterações, é claro que isso precisa ser muito debatido, porque nós não sabemos se esses seres geneticamente modificados sequer teriam vontade de sair daqui da Terra. Imagina só você viver com a impossibilidade de morar no seu planeta natal. Tudo porque alguém já planejou toda a sua vida antes mesmo de você nascer. Por isso é importante que essas alterações não impeçam a sobrevivência aqui na Terra, para que esses novos seres um dia possam escolher de fato ficar aqui ou não. Com isso não haveria sofrimento nem aqui, nem em Marte e nem em outro lugar no universo. Certo, mas e se a engenharia genética for capaz mesmo de criar marcianos, por que não também habitantes para Vênus, ou luas de Júpiter, ou até mundos sob a luz de outras estrelas? Em um futuro distante seria possível construir uma grande civilização galáctica, em que cada canto seria povoado por uma espécie humana diferente, projetada por outras anteriores a ela. O que com isso surge algo meio paradoxal, porque no longuíssimo prazo, para garantir a própria existência, a nossa espécie teria que se transformar em várias outras. Essa é a única maneira de garantir que, mesmo que aconteça a destruição de um mundo inteiro, mesmo que seja a própria Terra, o berço de tudo, ainda assim a humanidade vai continuar existindo pelo cosmos, para contar a sua história de como um primata que corria pela savana africana um dia olhou para as estrelas e começou a sonhar. Sonhos esses que podem conter
palavrões, né? Nunca se sabe. E palavrões são palavras feias, por um motivo até bem curioso, como é o que você pode ver bem aqui. Ou quem sabe ver esse vídeo relacionado, assim como o Everton, que tá aí com o Rex, o seu gato que sempre o acompanha na vida, até mesmo se ela for em Marte. E Everton, muito obrigado por ser um apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!